Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise semanal aqui no canal da Eleva Money. Meu nome é Luiz Fernando e toda semana eu trago aqui para vocês esse vídeo sobre a ótica do gráfico de position, ou seja, da análise semanal do nosso mercado. E por que que eu entendo que a análise semanal é a análise mais indicada para 99% das pessoas? Porque simplesmente a maior parte das pessoas não possui muito tempo, ou seja, a maior parte das pessoas tem um estudo, um trabalho, uma empresa para tocar e não pode ficar olhando os gráficos toda semana, todo dia e tomar decisões aí a todo momento. E através do gráfico semanal a gente consegue reduzir o nosso esforço e conseguir retornos até melhores do que nos prazos aí de day trade, swing trade, enfim. Antes de mais nada, galera, eu queria pedir para vocês aí, se esse assunto faz sentido para vocês, se vocês veem relevância nisso, deixe um like aqui. Semana passada a gente conseguiu o melhor desempenho aqui dos nossos vídeos até então. Isso é muito bacana, isso ajuda bastante o nosso canal, legal? Antes de começar, eu queria explicar para vocês como eu divido a análise aqui durante esse vídeo. Ou seja, no começo eu foco em analisar o mercado no geral, e aí eu tento identificar algumas oportunidades, alguns ativos que me chamaram a atenção durante essa semana e que podem fazer sentido para uma tomada de posição na próxima semana. E no final do vídeo aí eu faço análise dos papéis que vocês solicitam lá através do meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, se você está chegando aqui agora, eu vou deixar o meu link, o meu perfil aqui na descrição para que você possa também seguir, legal? Vamos lá, vou colocar o gráfico aqui para vocês. Vamos então, galera, dar uma olhada aqui no mercado sim, no nosso Ibovespa. Então, vamos dar um zoom aqui para entender o movimento dessa semana. E o movimento dessa semana deixou uma barra bem vendedora aí, né? Uma barra de venda em cima desse acionamento dessa barra da semana passada. E por que a gente entende isso? Porque se vocês olharem a barra dessa semana, o que ela indica para nós? Sobre uma simples análise de candles. Eu vou dar uma desenhada aqui na barra, isso. Notem essa barra aqui. Notem que ela tem todo o corpo dela praticamente não preenchido, ou seja, isso a gente chama na análise técnica de pavio, e a gente tem os preços fechando abaixo da máxima, abaixo da abertura do mercado que foi no começo da semana, deixando toda essa sombra e esse corpinho aqui vermelho. Isso nada mais, nada menos quer dizer o que para a gente, galera? Simplesmente por essa olhar aqui, a gente consegue entender que durante a semana os preços abriram nesse ponto aqui, permaneceram a maior parte da semana em alta, ou seja, chegando a bater na máxima lá dos seus 106 mil pontos, e o mercado voltou tudo, né? Devolveu todo esse movimento de alta, fechando aí no 103.785. Isso a gente pode confirmar olhando um gráfico diário. Vamos colocar aqui então o Ibovespa no gráfico diário, e aí a gente olha aqui, por exemplo, aqui na semana. Deixa eu só dar uma olhada aqui quando foi a segunda-feira. Segunda foi o dia 8. Então vamos pegar aqui o dia 8 para a gente ter uma ideia. Tá, lembrando que a semana teve pregão em São Paulo, então a gente não teve um dia, né, de mercado. Se olharmos aqui, durante os 4 dias, o que aconteceu? O mercado abriu em alta, renovou a alta confirmada na quarta-feira, e na quinta e na sexta o mercado fechou em queda. Do topo, ou seja, da máxima do mercado dessa semana até a mínima, a gente tem aí uma oscilação de quanto? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem nada mais, nada menos que uma oscilação aí de 2,45, 2,50%, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito relevante. Vamos dar uma olhada no longo prazo aqui. Vamos tentar desenhar agora, a partir desse sinal aqui, se o mercado confirmar o sinal de venda na próxima semana, vamos tentar desenhar para onde o mercado tende a ir. Então a gente tem aqui agora como faixa de suporte, né, toda essa zona aqui de rompimento do topo histórico, que é essa zona lá dos 100 mil pontos, e também é um número redondo, ou seja, um número redondo tende a ser uma faixa ou de resistência ou de suporte. Então a gente tem essa faixa aqui dos 100 mil pontos como provável ponto de suporte no mercado. E aí,
se a gente ultrapassar essa máxima aqui essa máxima que foi rompida dos 100 mil pontos, a gente começa a procurar aqui, nós temos depois a média móvel de 20 períodos em 96.938 pontos e também temos a média de 50 períodos aqui próximo desse fundo lá nos 89 mil pontos. Legal? Fato esse que a gente só deve afirmar se na semana que vem o mercado perder essa mínima aqui, que é a mínima desse candle. Então, ficamos bem atentos ao movimento do nosso mercado na próxima semana. E uma coisa interessante que eu até chamei a atenção da galera lá no Instagram é o quê? Vamos colocar aqui para poder ter uma visão mais ampla do mercado no gráfico mensal do Ibovespa. Sim, a gente pode fazer isso. E tentar dar uma olhada nisso aqui. Ó. Vamos pegar aqui o mercado lá desde o seu topo em 2008, tá? 2008, até aqui. Tentar traçar uma figura muito conhecida aí da análise técnica, que é um canal, um simples canal. Então, se a gente pegar aqui desse topo e conectar com esse ponto aqui, e aí a gente pode também conectar esses dois fundos, nasce aí um canal dentro do nosso Ibovespa. E notem onde que essa barra no semanal está deixando esse sinal de venda. Vamos dar um zoom agora aqui. Deixa eu colocar no alto, acho que fica melhor. Aê! Olha lá. Olhem onde essa barra está sendo tocada. Sim, a gente tem essa região aqui sendo, esse sinal sendo deixado em cima da linha desse canal de alta. Ou seja, mais um sinal que a gente pode ligar aí, pelo menos uma luzinha amarela aí dentro do nosso mercado no curto prazo. Isso se dá um outro ponto também que eu gostaria de explorar com vocês, que lá em 2008, quando nós tivemos esse sinal, foi bem no meio da euforia do ganho de grau de investimento pelo Brasil, que a gente conseguiu, que agora o mercado ia a 200, 300 mil pontos, e nesse ponto aqui do mercado nós temos a primeira aprovação da reforma da Previdência, uma coisa que estava sendo aí aguardada pelo mercado há muito tempo e sendo comentada há muito tempo. Ou seja, de novo, diante de uma grande euforia, a gente tem um sinal bem baixista no mercado. Vamos ver como que os preços se desenrolam ao longo das próximas semanas. Fato é que o mercado ainda continua em tendência de alta, as médias estão apontadas para cima. No curto prazo, a gente tende a acreditar que o mercado vai continuar a sua tendência de alta, mas todo cuidado e todo excesso de otimismo aqui, a gente deve ter muito cuidado com isso, legal? Vamos agora então para o mercado americano, e a gente olha o mercado americano através aqui do S&P. E o S&P, galera, confirmando o sinal que a gente já havia conversado na semana passada, ou seja, o rompimento de toda essa região aqui de resistência e a confirmação do candle agora durante essa semana. Então, sinal bem altista, sinal de continuidade do movimento de alta dentro do mercado americano, bem ao contrário do que todo mundo também falava, né, lá no cenário americano da guerra comercial, possível guerra dos Estados Unidos com sei lá quem, o Trump enfraquecido, e o mercado vai desabar e o mercado renova as altas. Legal? Então, muito atento com a questão das notícias e como elas impactam o nosso perfil, o nosso mindset na tomada de decisão. E aí a gente vem para o dólar e a gente nota que, como a gente já havia falado também na semana passada, a gente já havia comentado aqui, que o dólar estava em cima de uma importante região, ou seja, marcada aqui pela média de 50 e abaixo da média de 20, como o mercado sendo correlacionado, né, ou seja, com a bolsa subindo, o dólar tenderia a vir aqui buscar a sua região dos 3,65 reais, tá? A cotação do dólar. Essa semana o dólar deixa uma barra bem vendedora, né? Confirmando esse sinal de venda. E aí, se a gente olhar para o próximo ponto aí de suporte do dólar, só nos 3,65, provavelmente para onde o mercado deve ir. Legal? Bitcoin, vamos lá. A galera muito curiosa sempre sobre o Bitcoin. Bitcoin fez um fundo aqui, né, galera? Fez um fundinho, ou seja, a gente tem, se o mercado fechar dessa forma aqui, a gente tem esse candle do meio aqui fazendo máximas e mínimas menores do que o anterior e o posterior, ou seja, a gente pode afirmar que aqui o Bitcoin faz um fundo, ou seja, para quem acredita na continuidade de alta do Bitcoin, esse é o importante ponto de stops, sim, de possíveis stops
e a possível compra talvez aqui no rompimento dessa região, tá? Que a gente marcou aqui já na semana passada. E provavelmente se o Bitcoin romper essa linha vermelha que vocês estão vendo, a direção mais provável do Bitcoin é lá o seu topo histórico, lá nos 20 mil dólares. Legal? E aí, agora a gente começa já a falar de alguns ativos que eu identifiquei essa semana que chamaram a minha atenção. E eu queria começar aqui a conversar com vocês sobre as ações da IRB Seguros. Vamos lá, Resseguros, na verdade, né? Mais conhecido aí pelo ativo IRBR3 ou IRB3. A gente já havia falado desse ativo há algumas semanas atrás e eu disse para vocês o quê? Que eu fiquei muito desconfortável. Esse é um papel que eu tenho em carteira, tá, galera? Lá desde os seus R$ 50 eu tenho esse ativo na minha carteira. E eu comentei com vocês o quê? Que eu fiquei bem desconfortável com essa barra vendedora em cima da média de 20 períodos, que vocês estão vendo aqui. Porém, o mercado, uma semana após, meio que invalidou essa barra com essa outra barra aqui, desenhado essas torres gêmeas aqui, em cima da média de 20 períodos. Porém, na outra semana o mercado fez uma possível marcação de topo. E eu falei para vocês lá, olhem, vamos ficar muito atento com esse topo sendo formado aqui, porque pode ser um topo abaixo do topo anterior, isso dentro do gráfico semanal. E esse sinal só seria confirmado caso e se o papel viesse a perder essa mínima, aí a gente teria a formação de um pivô de baixa de longo prazo aí dentro da IRBR. E a gente nota que está bem próximo disso, ou seja, os preços aí estão hoje em 94,03 e a mínima desse candle é em 93,12. Então, muito cuidado aí, galera, com quem tem posições aí compradas talvez aqui, mais para cima, no caso da IRBR, porque se o mercado perder essa mínima, eu vejo o mercado vendendo forte esse ativo, talvez até aqui a próxima região de suporte, aqui lá nos seus R$ 87,00, talvez até buscando aí a média de 50 no período aí de um mês, talvez 2 meses, tá? Então, vamos ficar muito atento aí com a IRBR, legal? Mais um papel que chamou a atenção aí foi a Qualicorp, a Qual3. E a Qual3 aí no sentido, a gente já havia conversado que depois dessa longa pernada de alta aí que o papel deu, lá do seu fundo formado aqui até hoje, esse papel já está com alta aí de 89%. É um papel que a gente considera com uma força de mercado muito mais forte do que a maior parte dos ativos. Então, naturalmente, é um papel onde a gente deve ficar de olho e procurar compras. Porém, a gente havia tentado desenhar aqui uma possível zona de resistência em cima desse topo aqui, né, desse topo anterior, porém o mercado não deu a mínima, o mercado não deu bola para esse ponto, foi embora, e aí o que aconteceu? Só depois de 1, 2, 3, 4 semanas de alta, o mercado deixa um sinal de venda, ou seja, bem parecido lá com o que a gente acabou de notar no Ibovespa. Em cima, curioso que em cima desse outro topo rompido, tá, anteriormente. Então deixa eu deixar aqui um sinal aqui mais claro para vocês, que aí fica mais fácil para ver aí no vídeo. Legal. Então o mercado acha aí um ponto de topo bem em cima desse topo anterior, que é a máxima lá de maio de 2018. E aí, galera, aqui um sinal muito alerta, por quê? A gente deve esperar, talvez, eu vou esperar o mercado por mais uma semana de queda, formando aí um fundo aqui para o possível rompimento dessa região aqui. E aí, eu estou sim muito interessado em Qualicorp, mas eu vou ser um pouco mais exigente e aguardar aí mais uma semaninha de queda para um candle de rompimento aqui. Quem for mais agressivo, não seria errado interpretar isso aqui como uma barra única ignorada, ou seja, o start seria acionado acima da máxima do candle, com stop abaixo desse candle, talvez buscando aí lá os preços voltarem aqui para a região aqui para buscar a região dos seus R$ 33,00. Isso dá uma distância bem legal, um risco-retorno bem legal dentro de Qualicorp. A gente pode ver aí que mais de 40% até aquela próxima região. Então, sim, eu estou muito atento a Qualicorp durante as próximas semanas. Eu vou torcer muito para que durante essa semana aqui
o papel fique de lado mais uma ou 2 semanas aí para uma entrada mais tranquila, legal? Aqui eu queria chamar a atenção de vocês também de um ativo que a gente falou na semana passada, que foi o Banco Bradesco, e a gente havia falado desse rompimento aqui do Banco Bradesco na semana passada. Porém, olha o que está acontecendo essa semana aqui. Por isso que a gente deve sempre, na análise técnica, ter a visão muito rápida, né, para mudança de posições, ou seja, para interpretar os sinais que o mercado dá. A gente nunca vai prever, a gente sempre vai interpretar os sinais do mercado. E na semana passada a gente tinha um rompimento dessa região aqui, que era uma região de resistência complexa, com 1, 2, 3 toques. E aí o mercado rompeu com candle de força, barra totalmente preenchida. E essa semana o que está acontecendo, galera? O mercado simplesmente nega esse rompimento, ou seja, nega esse rompimento que a gente está vendo aqui. E a gente pode interpretar isso aqui como uma armadilha, né? Um sinal falso, se o mercado vir na próxima semana a perder a mínima desse candle, que provavelmente aí é onde está os stops da maior parte das pessoas que apostaram nesse movimento, nesse rompimento de Bradesco, legal? Mais um papel aí que, no mesmo cenário aí que eu vejo a Qualicorp, é a Raia Drogasil, ou seja, mais um que a gente já havia comentado aqui nesse rompimento. Aí você fala, pô, mas falar agora é fácil. Não, voltem aí nos vídeos aí anteriores, que vocês vão ver que a gente falou muito desse rompimento aqui, tá até desenhado aqui esse rompimento de Raia Drogasil, e o papel cumpriu o movimento esperado que a gente falou lá dessa simetria até o topo aqui de agosto de 2018 e deixa essa barra de venda no teste dessa região. Ou seja, quem comprou aqui na euforia, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta, agora começa a ficar com desconforto, né? Agora começa a ter um desconforto aí nessa posição tomada. E fato é que provavelmente a gente deve ver o mercado aí fazer mais umas 2 semanas de correção. E aí eu vou esperar também o mercado corrigir, igual eu desenhei aqui, para um novo rompimento. E aí eu quero tomar posições de Raia Drogasil para buscar lá a próxima região, que é nos R$91. Legal? Muito, muito bacana esse sinal aí deixado por Raia Drogasil essa semana. Um papel que me chama a atenção há algum tempo, mas corrigiu muito mais do que eu achava que ia corrigir, é a Prio 3. Notem como a Prio 3 é um papel muito, muito, muito forte dentro de uma longa tendência de alta. Bota longa nisso, a gente pode desenhar esse papel aqui dentro dessa tendência aí que já vem lá desde 2016, ou seja, é um papel muito, muito forte no mercado. E tá até difícil aqui de dar o zoom e pegar toda essa alta do mercado. Vou pegar aqui e tentar desenhar um canalzinho, que igual a gente fez lá no Ibovespa, se a gente conecta talvez esses legal aqui, e aí eu posso conectar também aqui em cima. Opa. Aê, pronto, temos um canal aí de alta em cima de Prio 3. Esse canal, nada mais nada menos lá desde 2016, a gente está falando de uma alta aí até aqui de nada mais nada menos que 1.500% de alta em 3 anos, né, galera? Então, uma alta muito expressiva. E aí, o que eu quero? Eu vejo já como esse sinal em Prio um sinal muito forte. Por quê? O mercado corrigiu durante todo esse período, chegou a passar para baixo da média de 20 e agora fecha com um candle bem comprador em cima da média de 20 períodos. Ou seja, aqui a gente nota aí que se a gente traçar uma linha de resistência também inclinada, aqui, a gente poderia aí ver que o mercado rompeu essa região. E aí o pessoal até pode falar, pô, Fernando, mas o stop é muito longo dessa posição aí em Prio 3, talvez aí a gente está falando aí de um stop aí de mais de 20%. Sim, é um stop muito alto. O papel que opera numa volatilidade muito alta, né? Mas se eu fosse tomar qualquer tipo de compra dentro de Prio, o meu start seria em cima dessa região aqui após o candle rompido. E aí eu não buscaria um alvo muito curto, não. Eu não buscaria um alvo muito curto, não. Eu buscaria talvez esse ponto de compra, no mínimo, até... deixa eu colocar aqui. Eu colocaria aqui desse ponto específico, porque não está abrindo. Deixa eu dar um zoom aqui que aí fica melhor. Desse ponto de compra aqui eu colocaria até o topo
o topo anterior, que aí a gente dá um range aí já de 18%, de 11%, mas o meu intuito é esperar, eu espero muito mais de Prio, talvez eu espero Prio aí retornando para a máxima do canal, então a gente pode falar aí, talvez em Prio 3, aí nos próximos meses, o papel vir a retornar lá para a zona dos R$ 33, ou seja, isso dá uma valorização aí de quase 70% em cima desse papel. É um papel que me chama muito, muito, muita atenção. Prio 3. Outro papel de destaque essa semana foi a Eletrobras. Porém, o ponto que eu vi de compra aqui em Eletrobras, e não tomei posições aqui, um vacilo, foi aqui, ó, nesse candle deixado na confirmação desse fundinho. E o mercado veio, né? O mercado subiu bastante essa semana. Agora, o fato é que a gente está bem próximo já da máxima aqui nos seus R$ 42. O papel hoje cotado em 40. Eu não vejo posições nesse momento. Eu vejo, sim, como espaço, talvez, para a Elet 3, Elet 6, né? Tocar aqui. Deixar um candle de venda por 1 a 2 semanas. E aí, depois romper. E aí a gente tem um sinal muito, muito mais claro para a tomada de posição. Não é isso que aí agora ligando um pouco a minha bola de cristal, não é isso que eu acho que vai acontecer dentro desse papel. Eu acho sim que a gente tem espaço para esse papel ir embora e romper pela força que ele vem demonstrando. Mas paciência, né? Se isso acontecer, paciência. Mas não vale aí, ao meu ver, o risco em Eletrobras. Esse aqui é um papel bem sacana, né? Quem me acompanha há mais tempo no Instagram sabe que eu tinha posições tomadas aqui em SAPR11, no rompimento aqui desse topo. O papel veio, me estopou aqui. Chegou a fazer mais uma semana de queda, onde a gente falou que era um sinal muito, muito, muito baixista. Porém, o mercado deu olé em todo mundo aí, né? Marcou a reversão aqui em cima da média de 50 e rompeu de novo o topo histórico dentro desse papel. Porém, depois de tomar esse stop e o papel corrigir tudo isso, a gente fala aí de uma correção bem ampla, né? O papel saiu lá dos R$ 80 para vir buscar os 65, eu quero esperar o papel mostrar agora o que veio. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Eu quero que o papel demonstre mais força de alta. Sim, eu vou esperar o papel subir mais e corrigir lá na frente, para que aí sim eu pense novamente em tomar posições dentro de SAPR 11. Legal, galera? Um papel que me chamou muita atenção para venda aqui nessa semana foi a Show 3, tá? Por que me chamou a atenção para venda? É um papel que está em uma longa tendência de baixa também. A gente nota aí que o papel vem operando abaixo das médias aí desde 2018. Aí, o papel mostrou uma força de compra durante essa semana aqui, da semana passada. Veio testar a média de 20 e deixa esse candleco aí, um candle mais de dúvida. Fato é que ficaria mais confortável se esse candle estivesse fechando mais vermelho, né, mais preenchido aqui para baixo, mas não seria de todo errado uma posição de venda aqui com start abaixo dessa mínima e stops aqui na máxima desse candle, buscando aí, tentando buscar aqui o fundo em 5,24, legal? Vejo como bem bacaninha aí esse trade em Show 3. Outro papel que também chamou a atenção foi HGTX, pelo movimento que fez essa semana, ou seja, o mercado caindo bastante e HGTX aí mostrando força durante essa semana. Fato é que a gente já conversou algumas vezes sobre a HGTX, que é a Ering, né? Que o papel está consolidado aí nessa longa faixa aí que a gente nota desde janeiro de 2019 até aqui, tá? Então a gente tem uma consolidação bem grande do papel, aí mais 6, 7 meses em consolidado. E aí, quando a gente encontra uma consolidação estreita como a desse papel, a gente deve ficar atento para o rompimento, tanto para cima quanto para baixo. Fato é que o papel testou por várias vezes aqui esse fundo e não perdeu, né, essa mínima. Então, a gente já tem aqui agora as médias dando suporte. Então, se o papel romper aí nas próximas semanas esse topo em R$ 33, chama bastante atenção. E não só por isso. Eu queria explorar com vocês e colocar, por exemplo, aqui a Ering no semanal. Vou tentar dar uma olhadinha aqui na Ering no semanal. A gente vai entender que essa região está fazendo suporte com essa máxima aqui de 2017. Então, toda essa região aqui a gente pode marcar como essa região aqui, ó. Então, é uma região muito importante de preços. E se o papel romper... na verdade, eu tinha visto também isso aqui, ó. A gente pode também marcar esse topo como aqui e esse fundo
como aqui. Aí a gente ganha mais uma região uma região mais simétrica. Vamos dar uma olhada então aí, ó. Aí no gráfico semanal aqui da ERG, notem que o papel subiu muito, muito, muito. Isso aqui foi lá em 2009. E notem onde ele consolidou. Ele consolidou aqui, nesse range de preço, ou seja, de R$ 27,00 a R$ 35,00. E, se a gente notar, depois disso, ele abriu essa simetria aqui. Tá? Então, por simetria, talvez o movimento mais esperado seria a gente notar isso daqui no papel. Por simetria, tá? Mas, como o conceito de simetria é muito subjetivo, talvez, se a gente conseguir se livrar dessa região aqui de R$ 35,00, a gente vai ver isso daqui como topo histórico em ERG, e aí o papel talvez ganhe muito, muito mais fôlego para possíveis altas. Legal? Então vamos ficar atento aí a ERG nessas próximas semanas e ver se o papel se decide qual caminho que ele vai seguir. Mais um papel que eu tenho em carteira também. E acho que é isso, galera. Os papéis que eu vi durante essa semana que me chamaram a atenção foram esses. E agora eu vou começar a conversar com vocês sobre os papéis que vocês pediram lá no meu Instagram. Então, o primeiro papel pedido por vocês foi a Loca América, LCAN 3. LCAN 3 eu vejo como um papel que rompeu aqui, lá nos R$ 42,00 e foi embora, né? O papel hoje está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta seguidas. Não devemos procurar compras, né, dentro desse movimento. E o movimento foi muito forte em todas as companhias aí, locadoras de carro, né? A gente vê esse movimento também em Movida, que também subiu forte, ó, após esse rompimento. Deixa eu apagar esse monte de desenho aqui. Após esse rompimento, o papel também puxou bem. Vamos ver a Rente, que é a Localiza. Também a gente nota esse mesmo cenário aí em Localiza. Localiza aí já deixando uma barra de venda aqui em cima violando esse rompimentozinho aqui que aconteceu. Então, o setor muito forte. Para mim, vejo aí como o setor pedindo pelo menos uma correção pequena aí no curto prazo, para assim a gente poder tomar alguma posição. O fato é que no momento não há nenhum ponto de compra dentro de nenhum desses três papéis. Legal? Quem está com posições, eu procuraria manter essas posições, pois tanto os três papéis são papéis aí em uma longa tendência de alta também. Olha esse movimento, que lindo esse movimento em Locamérica, lá desde aqui desse rompimento aqui embaixo, onde o papel começa a performar acima da média aí de 50 e de 20, a gente vê o papel fazendo um movimento aí até agora, de mais de 1.800%. Então, eu não seria muito, muito, muito afoito em vender posições nesse papel não, tá? CSNA3. CSNA eu vejo o quê? Eu vejo como papel aqui consolidado dentro dessa região. Tá? Uma consolidação aqui dentro dessa região. E aí a gente deve aguardar aí o rompimento de toda essa faixa aqui para uma tomada de posição. Fato é que a gente já tem um fundinho formado aqui embaixo, que pode servir como suporte. A gente já tem a média de 20 aqui também dando amparo, ou seja, para quem busca compras em CSN, aqui é um grande ponto, talvez no rompimento dos R$18, com um stop lá nos 15 para uma posição de longo prazo aí dentro de CSNA. O IBR foi um papel aí que ficou muito, muito, muito comentado nas últimas semanas por causa da Expert, o evento lá da XP, onde falaram muito aí de OIBR, e um trader muito famoso comentou que a OIBR é a maior aposta dele para o longo prazo aí. Ele está comprado dentro de OIBR, e as pessoas, claro que chamou a atenção das pessoas esse comentário, como é um papel cotado em um baixíssimo valor nominal, as pessoas sempre têm muito interesse por esse tipo de empresa. E agora eu vou ensinar para vocês dois modos que a gente poderia talvez comprar e manter o IBR na carteira, E quais seriam esses métodos? Dois métodos com baixíssimo risco, tá? Primeiro que o papel ainda encontra-se dentro de uma longa tendência de baixa. Papel aí que já foi cotado há muito, muito, muito. Se a gente colocar todos os desdobramentos que tiveram, o papel já foi cotado, agrupamentos, na verdade, em mais de R$30. Hoje o papel custa R$1, ou seja, o papel está no limbo, nas cordas, né? E aí tem muita gente que gosta de fazer apostas.
colocar um dinheiro aí dentro desse papel e quem sabe daqui 1, 2, 3, 4, 10 anos o papel está lá nos seus R$ 30 e aí você teve o capital multiplicado por 35 vezes. Porém, galera, a gente nunca deve apostar um dinheiro que vá doer, que vá fazer falta para a gente dentro desse papel. Porque pode ser que amanhã ou depois alguma notícia muito ruim sobre o IBR saia aí nos jornais, alguma informação, e o papel simplesmente abra cotado lá em R$ 1. E aí você tem aí, desde o seu ponto de compra até aqui, você vai perder muita grana, tá? A gente fala aí de uma depreciação do seu patrimônio de mais de 30%, ou seja, por isso que não dá para colocar muito dinheiro dentro desse ativo. Então, ou seja, primeiro ponto que para poder ter Oi em carteira, o que eu faria? Eu perguntaria para vocês, qual o valor que vocês aceitam a perder? Sei lá, R$ 500, R$ 1.000, 10 mil, 20 mil, R$ 100, para cada um tem um valor, não é mesmo? E você vai ter essa resposta na sua cabeça. Então, ciente disso, você fala, Fernando, eu aceito perder R$ 500. Pô, entra aqui e compra R$ 500 de Oi. Entra aqui e compra R$ 500 de Oi. Esquece, tá? Porque não dá para tradear esse tipo de papel. Não dá para montar posições grandes a longo prazo em um papel que está em tendência de baixa, cotado em R$ 1, tá? Segundo ponto que talvez eu sentira mais confortável em tomar posições em OIBR. O que eu queria ver acontecendo dentro de Oi nesses próximos meses aí? Eu queria ver o papel fazer um pivô aqui de alta, romper toda essa região aqui, isso a gente está falando primeiro dessa região de 1,90, essa região de R$ 3, com uma força muito grande, ou seja, direto, uma força de compra muito alta. Aí a gente ter o papel talvez aí se valorizando nas próximas semanas, talvez 100%, 120%, e aí a gente entende que toda essa perna de baixa teria se cumprido e o papel estaria muito mais forte que o mercado, tá? E aí, após esse movimento acontecer, eu teria o suporte das médias apontadas para cima. Eu aguardaria o papel fazer uma correção e aí eu compraria no rompimento. Esse seria o cenário mais provável que eu tomaria uma posição maior em Oi. No momento, no meu modo de entender, eu não vejo nada a ser feito dentro desse papel, a não ser que você ache legal fazer uma aposta aí dentro de Oi. Vamos lá para o próximo papel. Pediram um papel internacional aqui para a gente, que é a Tesla. Então, vamos notar aqui como a análise técnica pode ser usada em qualquer mercado. Ou seja, se você quiser olhar uma ação lá na Turquia, você vai poder, em 1 minuto, traçar aí uma análise dessa empresa sem maiores dificuldades. Tesla. O que a gente vê Tesla aqui, vocês vão notar que a Tesla está com seus preços cotados abaixo das duas médias, média de 50 e a média de 20, ou seja, o papel está numa tendência primária de baixa, onde o papel faz esse repique, testando a média de 20 períodos, e o cenário mais provável seria esse daqui, a continuidade da tendência de baixa em Tesla. Fato é que a gente pode notar no passado aqui que essa região foi uma região muito importante, ou seja, o papel veio buscar essa região aqui dos $185, que é o suporte aí de tempo de lá de 2016. E aí o papel também já faz outras vezes esse suporte aqui. Ó. Notem que esse suporte já foi testado em 2015, a gente teve em 2016. Aqui em 2016 ele foi violado, mas depois o papel voltou em um V. E esse é o cenário em Tesla. Papel em tendência de baixa, probabilidade da continuidade da tendência de baixa. Legal? Nada a ser feito nesse momento. Ou aqui, talvez para uma posição vendedora em Tesla, eu aguardaria um candle vermelho, um candle de venda em cima dessa média de 20, ou seja, um candle violando essa barra compradora aqui que nós tivemos essa semana, fazendo esse movimento. Seria o cenário mais legal aí para uma aposta em queda em Tesla. Mas notaram como a gente pode aí analisar um papel em pouquíssimo tempo apenas usando análise técnica. Mills 3, pediram Mills 3 também. Opa, esse Mills 3 é um papel que eu gosto bastante. A gente já falou dele aqui outras vezes. Fato é que o papel foi embora, né, rompeu sem dar mais chances para uma entrada mais tranquila aqui. Papel que sobe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, o que já deixa um cenário mais confortável aí para tomada de posições. E eu queria aqui ver uma consolidação aí para tomada de posições em Mills,
rompeu esse topo aqui que é de 2016, ou seja, a gente já tem o papel abrindo essa simetria lá para os R$9, mas se a gente olha no longo prazo, a gente tem MILs, a simetria maior de MILs está aqui, tá? A simetria maior de MILs está nos R$30, ou seja, qualquer correção em MILs, eu estou muito atento nesse momento, eu não tenho nada a fazer. De novo, quem está comprado dentro desse papel, aperte os cintos, provavelmente vamos ter volatilidade, é um papel cotado em baixo valor nominal, uma small cap, mas eu tentaria segurar essa ação aí, pelo menos até os R$9, pelo menos até os R$9, talvez vender parcial aqui e aí tentar buscar esse movimento lá para os R$29. Legal, galera? Mas o papel pedido por vocês foi Home, e que paulada que Home deu, hein, galera? Que paulada que Home deu. Papel muito forte, rompeu toda essa região, foi embora. Agora, fato é que a gente não tem ponto aí para compra em Home. O papel que está também subindo há muito tempo, aí 4 semanas, mais um papel muito esticado, que a gente deve aguardar um ponto de correção para uma tomada segura, mas muito bonito. Home é um papel também muito legal para buscar compras. Aí, a que o pessoal gosta bastante, que é a Via Varejo. Via Varejo, no meio de toda a euforia, no meio de todo mundo comentando, de todo mundo muito eufórico, deixa essa barra bem desconfortável. Notem aqui que quem entrou essa semana no meio de todo o oba-oba, comprando lá no seu 7,30, já tem aí um prejuízo só em uma semana em Via Varejo. De quanto? De 11%. 11% em uma semana. Ou seja, a gente... Cara, o que eu queria passar para vocês, e que eu sempre tento passar para vocês, é que no mercado a gente deve ser muito cirúrgico. Ou seja, as nossas tomadas de posições têm que ser muito estratégicas. Quem comprou Via Varejo, comprou aqui embaixo. Comprou aqui embaixo. E aí essa correção aqui, a pessoa está tranquila. Por quê? Desse rompimento aqui até lá, ela tem aí uma alta de 32%. Ou seja, ela está tranquila. Ela pode esperar o papel corrigir por mais algumas semanas e ainda continuar tentando buscar aí um alvo, talvez lá nos seus 8, 10 reais em Via Varejo. Só que quem entra no desespero aqui achando que vai perder a oportunidade da vida, acaba tomando esse sufoco, tomando esse desconforto, tá? Então, galera, muita atenção no ponto em que vocês entram nos papéis, no ponto em que vocês compram determinada ação. Isso é muito relevante para o sucesso de vocês no longo prazo, legal? Fato é que Via Varejo agora eu não vejo nada a ser feito. Eu gostaria de ver o papel aí consolidar mais um tempinho aqui dentro dessa região para depois romper essa região aqui dos 7,90. Fato é que eu não, sinceramente, eu vou abrir agora para vocês. Eu, de fora, como eu estou de Via Varejo, eu não tomo nenhuma posição dentro do papel até o papel romper os seus 8,66. Porque se tomar uma posição aqui, simplesmente já tem o seu topo histórico aqui em cima. Então é muito desconfortável para a gente tentar comprar agora, sendo que a gente não tem uma distância muito grande aqui, tá? E aí, fato é que se o mercado vir para baixo, a gente tem um prejuízo muito maior do que o nosso retorno financeiro, tá? Trisul, linda Trisul, né? Linda Trisul, papel aí com mais de 90% de alta dentro da minha carteira. Falamos de Trisul nesse rompimento aqui, falamos de Trisul nesse rompimento aqui embaixo. E aí, quem tomou posições desses movimentos aqui está com um belo ganho, está com um belo lucro na carteira. Agora também mais um papel aí que não tem nada a ser feito. O que chama a atenção em Trisul, galera, é a força desse papel. A gente está com um papel em topo histórico. E aí, eu não tenho muita pressa, não tenho pressa nenhuma de vender esse papel. E se a gente nota, se a gente for olhar os pares da Trisul, por exemplo, se a gente olhar a Iven 3, quando está aqui nessa semana, alguns papéis já começam a dar... A Iven não, né? Acho que foi a DIR, a direcional. Se a gente olhar a direcional, a gente já nota alguns papéis deixando sinais mais vendedores, sinais de cansaço dentro da perna de alta. Vamos olhar, por exemplo, a EZTEC. Olha lá. Também nós temos mais um sinal de venda aqui, enquanto a Trisul segue renovando suas máximas. Segue fechando muito bonita, com candle comprador, muita força em Trisul. Fato é que, se alguém tiver, que nem eu aí, comprado, cara, senta, espera.
procure tentar deixar esse papel aí na carteira por anos e anos. Quem sabe lá esse papel consiga aí, chegar aos seus 20, 30 reais se o mercado continuar em tendência de alta. A gente pode ter um movimento muito bonito aí dentro de Trisul. E eu não tenho pressa alguma para sair desse papel. Meu preço de compra foi lá nos R$4, então estou bem tranquilo com essa posição em Trisul. Aí a gente tem mais uma que é a SICA. Opa, essa a gente tinha falado que estava dentro dessa correção e ameaça o rompimento. Rompeu já dentro dessa semana. Eu vi esse movimento aqui em SICA, mas eu não me animei muito para comprar, porque a gente tem aí o papel já subindo há 1, 2, 3 semanas. Fato é que o papel pode ser que sim cumpra essa perna que a gente teve aqui lá atrás. A gente pode desenhar aqui para cá, o papel pode replicar esse movimento aí, que a gente pode colocar aí, talvez aqui agora, o papel indo buscar lá os seus R$63, mas eu fiquei muito desconfortável em uma tomada de posição aqui, porque o stop era muito longo, muito caro. Vamos torcer aí, quem sabe, o papel corrija aí por 1 ou 2 semanas para a gente ter uma entrada mais tranquila. Legal, galera? Mas muito forte, muito bacana esse papel aqui. FESA 4. FESA a gente já havia falado na semana passada. Papel que rompeu essa região aqui. Romper essa região aqui. E aí eu falei para vocês que talvez uma posição a ser tomada seria a máxima aqui, com o stop aqui abaixo desse candle. Quem tomou essa entrada está dentro do jogo, o papel subiu, né? Tá mais ou menos ali no ponto de compra. Eu vejo aí, se o mercado renovar as máximas na próxima semana, fato que a gente deve ver FESA buscar lá os seus R$26 novamente, tá? Stop continuado aqui, ponto de entrada aqui, não há nada a ser feito agora, deixe o trade correr. Gafisa. Enquanto todo o cenário, enquanto todo o setor imobiliário subiu pra caramba, a gente ainda vê Gafisa aí desse jeito, um pato manco, né, dentro do setor, um pato manco. Apesar de ter subido bastante, né, ter feito fundo aqui, subindo muito, eu vejo ainda uma força de venda muito grande de Gafisa. Se vocês notarem esses pavios aqui em cima da média de 20, a gente vê ainda uma força de venda bem grande em Gafisa. Não me sinto confortável para compras, não me sinto confortável nem para compras nem para venda. Gafisa é um papel totalmente volátil. Não venderia esse papel nos seus R$6, mas também não compraria. Esperaria o papel mostrar mudança da tendência. Fato é que não vejo isso por enquanto em Gafisa, tá? Para quem tomou mais risco em Gafisa e comprou lá no fundo, já está aí com 40% do bolso, porém é uma entrada muito arriscada. PTBL. PTBL eu vejo, cara, eu vejo venda em PTBL. Eu vejo venda. A única coisa que me deixa desconfortável em PTBL é a questão do baixo valor nominal, ou seja, mas notem como o papel está consolidado aqui dentro dessa região, com as duas médias dando suporte, empurrando os preços para baixo. Eu vejo venda em PTBL com alvos aqui em 3,62. O único ponto que me deixa com a pulga atrás da orelha é esse baixo valor nominal. Não dá para colocar muito dinheiro dentro de uma tomada de posição como essa. Chegamos em Entiet. Pediram a Entiet. Entiet fez um movimento bem louco nessa semana, principalmente a Entiet 3. Uma alta aí de 20% em Entiet. Porém, o que me deixa desconfortável, eu já falei para vocês, em Entiet 3 é o volume. A gente tem um volume muito baixo aí. A média semanal de $200 mil em Entiet, ou seja, um volume aí muito ridículo, tá? Então a gente tem grandes spreads aí em Entiet. O pessoal gosta muito porque é um baixo valor nominal, né? Mas eu prefiro a Entiet 11, que também fez um movimento bem bonito, que a gente já havia falado aqui. Mais um papel que a gente comentou na semana passada, que era esse rompimento com esse stop aqui embaixo. E o primeiro alvo a ser cumprido em Entiet era a região dos 12,86, e o mercado foi, né? Fato que se o mercado aí romper a próxima região, a gente só vê alvos em Entiet para o médio prazo aí, lá nos seus R$15. Também mais um papel aí que demonstra a mudança da tendência. Eu, se tivesse ações de Entiet, não teria a mínima pressa para se desfazer desse papel. Próximo, a Neo Energia.
Papel aí com IPO há 2 semanas, não dá para analisar no gráfico semanal, a gente passa para o gráfico diário e nota que o papel fez um topinho aqui, tá? Então vamos desenhar aqui para ficar mais bonito. Deixa eu achar minha ferramenta de desenho, que está aqui. Aí, aqui a gente tem um topo sendo formado aqui, tá? E mais um topinho sendo formado aqui no gráfico semanal de NEL, no gráfico diário, desculpa, de NEL. Ou seja, o papel está em uma mini tendência de alta, a gente vê topos e fundos ascendentes, e quem quiser tomar posições dentro desse papel, eu tomaria posições acima do rompimento da máxima histórica dos seus 18,34. Para mim, eu sinceramente espero mais tempo de pregão, mais tempo de histórico para poder fazer alguma coisa dentro de Neo Energia. Suzano foi mais um papel pedido para vocês, e Suzano eu estou tomando um calor danado aqui em Suzano no swing trade. Eu fiz um swing trade em Suzano essa semana aqui. E o meu ponto de venda em Suzano foi nesse candle aqui. Tá? Nesse candle aqui, meu stop ficou aqui em cima. E aí, rapaz, o que aconteceu? O papel até fez um movimento de um dia de queda e fechou com essa barra bem compradora aí durante essa semana. A gente até pode traçar um mini canalzinho de alta aí, talvez aqui, uma barrinha aqui, uma linha de tendência de alta aí em Suzano, tá? E eu espero que não seja cumprida essa barra, porque eu estou vendido no papel no swing trade. Mas no gráfico semanal, o que nós temos aqui? A gente tem, no gráfico semanal em Suzano, a gente tem a formação desse topo e a gente tem a formação de um possível fundo aqui em Suzano. E fato isso ocorra, a gente pode notar que o papel possa estar fazendo um pivôzinho de alta aí nesse curto prazo. O fato é que só iria a ser desconfigurado esse pivô caso o papel venha a cair e perder essa mínima aqui nos 30 e 42. Vamos notar o que acontece em Suzano. Se eu tivesse de fora, eu esperaria o papel efetuar realmente esse pivôzinho de alta aqui nos 34 e 93 para uma tomada de posição dentro do gráfico semanal. O papel ainda está em uma tendência de baixa, com as médias apontadas para baixo. Não vejo compra no momento em Suzano. Banco Pan, nosso Banco Pan está todo rabiscado. Vamos apagar aqui o Banco Pan. Notem aqui o desenho que eu tinha feito do Banco Pan, eu vou deixar ali, ó. Porque provavelmente foi o que a gente falou algumas semanas que eu queria que o papel fizesse para quem está de fora. Talvez tomasse uma posição, ou seja, notem, quem comprou na euforia lá em cima está já com prejuízo. Ou seja, após um rompimento, se você perdeu um ponto de entrada, a melhor coisa que você faz é esperar. Por quê? Olhem o que aconteceu essa semana no Banco Pan. Um candle vermelho. Talvez a gente tenha mais um candle vermelho testando esse topo rompido para aí sim o papel romper essa máxima aqui. Tá? E aí, com o rompimento dessa máxima, poderia sim ter uma nova entrada em Banco Pan com stop muito mais curto. Legal, galera? Então, aí vamos acompanhar aí o que acontece com o Banco Pan na próxima semana. Se o mercado perder esse topo aqui, que agora é uma região aí de suporte, a gente pode ver um movimento mais baixista no papel, porque o papel subiu muito, então provavelmente se a gente tiver um sinal aí mais vendedor, muita gente vai correr para vender as suas ações no Banco Pan. No momento aí eu esperaria uma definição clara da direção desse papel. Ambev a gente falou também semana passada, e a gente falou que o sinal de Ambev aqui era bem legal, era um sinal aqui onde o papel testava essa região, onde testou, mas não rompeu, e aí talvez na máxima desse candle era uma possível tomada de posições. Porém, olha aí por que a gente deve sempre controlar risco, né, e colocar stop, porque o mercado simplesmente deixa uma barra ignorando esse sinal, ou seja, o mercado testa e contesta esse rompimento, tá? E aí, para quem está com posições em Ambev, o stop poderia ficar aqui nos seus 17,60, tá? E aí aguardar, talvez na semana que vem, porque o mercado continue e viole aqui a máxima e volte para sua tendência de alta. Fato que esse sinal é bem desconfortável aí
em Ambev e talvez a gente possa ter stops acionados de todo mundo que entrou apostando nesse rompimento. Faz parte, galera. Faz parte, o mercado é assim. Tentativa e erro sempre. A gente nunca vai acertar sempre, tá? Banco Inter, mais um papel aí que foi a euforia do momento, né? Muita gente comprando Banco Inter sem nem saber, falando, eu vou comprar mesmo, vou comprar aqui nos R$ 15, porque o papel vai voltar lá para os R$ 60. E olha o que acontece essa semana. Mesma coisa que Via Varejo, né? Mesma coisa que Via Varejo. Notem, dois papéis aí com extrema euforia no mercado, que todo mundo falava, deixam o mesmo sinal. Apesar de na semana o papel ter fechado até positivo, com mais de 5% de alta, na semana, quem comprou no extremo da euforia lá em cima, simplesmente está com um tremendo desconforto. Por quê? Está tomando aí um calor de 13%. 13% em uma semana. Fato é que, possivelmente, o mercado pode vir a corrigir por mais algumas semanas, e aí todo mundo que comprou aqui na euforia vai simplesmente vender. Tá? E nada muda, ou seja, esse candle que a gente está vendo não muda a tendência do papel. A gente tem Banco Inter trabalhando, renovando as suas máximas, acima das médias, indo embora. Só que quem compra a qualquer preço acaba tomando esse tipo de desconforto. Legal, galera? Para quem está comprado em Banco Inter, igual eu estou, nada a se fazer. Tentem também se segurar aí na carteira, na cadeira e entender que esses movimentos de volatilidade são perfeitamente normais, comuns. E, galera, segurar para o longo prazo, porque quiçá se o banco voltar aí aos 20, 30, 40 reais, aí nos próximos meses a gente conseguiria aí colocar muito dinheiro no bolso. Muita tranquilidade nesse momento aqui. Legal? Aí a gente tem a Movida, que a gente já falou. Usiminas, um papel que está tentando reverter a tendência, mas eu não gosto de Usiminas porque é um papel muito consolidado. A gente nota esse retângulo aqui, tá? E a gente tem aí mais esse fundo aqui. A gente tem mais aquele topo ali em cima. Ou seja, Usiminas é um cenário muito claro que demonstra para a gente que não há nada a ser feito, que não tem o que ser feito em Usiminas, nesse momento aqui, pelo menos, tá? Eu entenderia o papel oscilando dentro desse retângulo, ou seja, eu buscaria pontos de compra aqui, pontos de venda aqui, tá? Esse é o que eu vejo. Agora, Usiminas está no meio do caminho, então eu não vejo nada a ser feito em Usiminas. EG3, bem legal esse papel, galera, bem legal esse papel. Um papel que não estava nos meus destaques, acho que até porque vocês pediram. Mas por que eu coloquei EG3? Foi vocês que pediram. E olhem isso, EG3 próxima a romper topo histórico também. A gente tem esse fundo sendo formado aqui e o possível rompimento desse topo histórico em EG3. Papel em uma longa tendência de alta. Desde lá desse fundo aqui formado lá embaixo. A gente tem nada mais, nada menos que em EG3 uma valorização aí de 100% em 2 anos, tá? Não é das melhores, mas também não é das piores. E aí, para quem se interessa por esse papel, mais um ponto bacana para tomada de posições em EG3. Vamos falar agora aqui de mais um pato manco, que é a Cielo. Mais um pato manco, onde todo mundo aposta em tentar achar fundo em Cielo. Mais uma vez, todo mundo tentando achar fundo em Cielo. Fato é que o papel até chegou a subir bem essa semana. E deixou esse candle aqui de dúvida com essa barra vendedora. Fato é que a gente já tem as médias se aproximando dos preços. E eu ainda continuo muito tentado a vender Cielo se perder essa mínima aqui dos 6,55. Eu só vejo vendas no momento em Cielo. Eu não quero ser o corajoso a tentar adivinhar o fundo de Cielo, assim como tentaram fazer aqui nos seus R$8, tentaram fazer aqui nos seus R$12, tentaram fazer aqui nos R$14, tentaram fazer aqui nos seus R$22. Eu não quero ser essa pessoa a tentar achar fundos em Cielo. E aí, acho que é só tudo isso, né, galera? Deu para dar uma bela visão aí do mercado, uma bela rastreada nos papéis que vocês pediram, no mercado como um todo. E, mais uma vez, se vocês acharam esse vídeo relevante, deem um like, siga o canal.
E eu queria pedir para vocês, por favor, muita cautela no mercado. O mercado está muito eufórico, o mercado está muito oba-oba, muita gente apostando em mercado, bolsa a 150, 200 mil pontos. Galera, o que eu falo lá sempre no Instagram, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Não faça nada. Não compre por comprar, não compre acreditando em qualquer dica que vocês recebam por aí, não compre desse modo. Estudem, aprendam, criem o método de vocês e, mais importante, gerenciem risco. Isso é o que vai manter vocês vivos no longo prazo. O mercado é uma maratona, o mercado não é uma corrida de 100 metros. Legal? Então, galera, ótimo final de semana para vocês. Aproveitem, descansem e até a próxima semana. Abraço, até mais!